Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa, são 17 horas aqui em Paris. Cristiano Soares. O brasileiro Pelé faleceu esta quinta-feira à noite, aos 82 anos de idade. O rei estava internado há cerca de um mês num hospital em São Paulo. As reações à morte de Pelé mais à frente neste jornal. Os sindicatos de São Tomé e Príncipe exigem negociações com o governo sobre o aumento gradual do salário mínimo. No controle técnico desta emissão está Victor Mathieu e o jornal começa agora. Gerson levanta Pelé, correu no peito, vai marcar, atirou, é gol! Brasil! Pelé! Camisa número 10! Brasil! E com o golo do brasileiro Pelé abrimos este jornal. Pelé que faleceu esta quinta-feira à noite, aos 82 anos de idade. O antigo internacional é o único jogador a ter arrecadado 3 campeonatos do mundo, em 1958, em 1962 e em 1970. Pelé que fez quase toda a sua carreira no clube do Santos. RFI falou com Gabriela Levesque, centrocampista franco-brasileira que joga no Santos e veste precisamente a camisola número 10. A jogadora de 17 anos admitiu que a notícia da morte do rei mexeu com ela. Como jogadora do Santos, pesou mais para mim, eu acredito, porque eu vi toda a história do Santos, eu aprendi a virar santista e o Pelé tem grande parte nisso, né? Um dos motivos de eu ter escolhido jogar no Santos foi graças à história do Santos e à história que foi construída pelo Pelé, principalmente. Então, a morte dele mexeu bastante comigo. Eu também sou a camisa 10 do Santos, então, pelo fato dele ter vestido a 10, também foi algo que mexeu com todos os brasileiros e com certeza vai afetar o mundo inteiro e o Brasil principalmente. A gente viu, estava acompanhando que ele estava internado, né, lutando contra um câncer, que todo mundo sabe que já é difícil e na idade avançada, com 82 anos, é mais complicado ainda. Então, querendo ou não, o Brasil já estava preparado que uma hora isso ia acontecer. Eu, pelo menos, digo que fico feliz que ele conseguiu assistir a Copa, né? Conseguiu ver o Neymar virar artilheiro da seleção. Ele viu a Argentina ser campeã, não sei se isso é bom ou ruim, mas pelo menos ele estava até o final da Copa e chegou a hora dele partir, né? Ele deixou um legado imenso, mas infelizmente ninguém é eterno, né? Mas a história dele com certeza vai ficar eternizada no mundo inteiro. A franco-brasileira Gabriela Levesque, aqui entrevistada por Marco Martins. Quem também reagiu à morte de Pelé foi António Simões, antigo internacional português e jogador do Benfica, que defrontou várias vezes Pelé. Em declarações à agência Luz, António Simões falou do rei dos reis. Faleceu aquilo a que eu chamo o rei dos reis. Tudo é muito discutível, porque cada um tem a sua opinião. Mas eu, felizmente, pertenci não só à geração dele, como de outras que vieram até hoje, e eu não consigo descortinar nenhum outro jogador que fosse capaz de fazer uma coisa que eu vi, que foi fazer tabela com o adversário, que é a coisa mais estranha, mais até parece bizarra, mas isto só está ao alcance de quem é gênio, de quem tem o dom. Ele teve tudo. Tornámos amigos. Como homem foi, para mim, um privilégio estar próximo dele durante muito tempo. Quando nos encontramos nos Estados Unidos, fortalecemos imenso a amizade. E aí ele teve uma expressão muito bonita para comigo, em que pôs uma mão por cima de mim e disse-me: baixinho, você jogava bem. E eu fiquei com esta frase gravada, dita por alguém que percebe o jogo, que teve uma relação fantástica com o jogo e que o jogo adorava. As minhas condolências à família, era o que faltava, não poderia esquecer disso. As condolências até ao próprio futebol, porque se perdeu um rei. E de Angola também as reações à morte de Pelé. A reportagem é de Francisco Paulo. Reagindo à morte de Pelé, Joaquim Diniz, um dos antigos futebolistas angolanos que provocou o craque brasileiro, considera Pelé pessoa de trato fácil, recordando alguns momentos que partilhou com o rei da bola. Foi com muita tristeza que recebia a notícia da morte do rei Pelé. Não joguei contra ele, mas tive a oportunidade de o ver jogar e conviver com ele. Lembro-me, nos anos 70, eu estava com a seleção portuguesa em Paris, num torneio, e estava também a equipa do Pelé, o Santos, em digressão
em Paris. A sua simplicidade, o seu caráter, e o Pelé teve o cuidado de visitar o seu amigo Craco Eusébio no hotel onde nós estávamos. Já o editor desportivo da Rádio Nova, Jardel Andrade, lamenta a morte do antigo astro brasileiro e encara Pelé como o único jogador diferenciado na história do futebol mundial. Penso que Pelé foi um jogador diferenciado de todos os outros futebolistas. Isto falo concretamente na história do futebol, porque Pelé é por mim considerado uma espécie de Jack Johnson do futebol, porque no auge da segregação racial ao nível mundial, ele conseguiu ser o melhor entre os melhores, coisa que não era fácil para uma pessoa de raça negra naquela altura. Francisco Paulo Luanda, RFI. E no resto da atualidade, a União Geral dos Trabalhadores e a Organização Nacional dos Trabalhadores de São Tomé e Príncipe exigem negociações com o governo depois do Ministro das Finanças ter declarado que o atual Executivo não tem condições para cumprir o acordo assinado pelos parceiros sociais com o anterior governo sobre o aumento gradual do salário mínimo. João Tavares, secretário-geral da ONT-STP, considera que o procedimento do titular das Finanças não é correto. Não é o procedimento correto, uma vez que nós somos parceiros da entidade patronal, que é do governo ou do sector privado. E há um princípio de diálogo social entre as partes. Se há essa situação, cabe ao governo chamar-nos, conversar connosco e nós chegamos ao entendimento. Não é via televisão e a rádio fazer aquelas declarações e que nós achamos incorretas. E por outro lado, o atual ministro das Finanças foi o assessor fundamental do ex-ministro das Finanças, do anterior governo, na concepção desse projeto. E o valor que nós temos hoje publicado no Diário da República foi sugerido pelo gabinete do Ministro das Finanças na altura. Então, admiramos muito como é que é ele, um dos fundadores desse projeto, e vem à praça pública dizer aquilo que disse. O que é que vão fazer? Vamos pedir um encontro com a Sua Excelência o Primeiro-Ministro do Governo para analisarmos isso de uma forma responsável, porque entendemos que há um acordo que foi assinado e publicado pelo Presidente da República. Eu acho que o Sr. Ministro das Finanças não está acima do Primeiro-Ministro, nem está acima do Presidente da República, porque o próprio Primeiro-Ministro fez uma declaração dizendo que esse assunto é produto da negociação. Pensam na eventualidade de uma greve? Não, uma greve ainda é prematuro, mas acredito que vamos ver com o governo, com o seu primeiro-ministro, se ele também nos chamar, vamos chegar a um entendimento e acabar com esse conflito. Porque nesse momento o ministro das Finanças está a declarar um conflito entre as partes. Era João Tavares, o secretário-geral da ONT-STP, aqui ao microfone de Liliana Henriques. Myanmar, a dirigente deposta Aung San Suu Kyi, foi condenada esta sexta-feira a mais 7 anos de prisão. Suu Kyi foi considerada culpada por 5 crimes de corrupção. Karina Branco. Ao fim de 18 meses de um processo descrito como político por vários defensores dos direitos humanos, Aung San Suu Kyi, de 77 anos, vê a sua pena aumentada para 33 anos de prisão. Hoje, um tribunal militar de Myanmar condenou-a a 7 anos de cadeia suplementares, depois de a ter considerado culpada por 5 crimes de corrupção relacionados com o aluguer de um helicóptero para um ministro, ou seja, foi acusada de não seguir as regras e de causar uma perda para o Estado. A antiga dirigente já estava a cumprir uma pena de 26 anos, depois de ter sido julgada culpada de 14 acusações após ter sido derrubada por um golpe da junta militar em fevereiro de 2021. Ao longo de todo o processo, Aung San Suu Kyi foi condenada, por exemplo, por infração da lei das telecomunicações, por violação das restrições anti-Covid-19 e por provocação ao exército pelo seu partido ter pedido a organizações internacionais para não apoiarem o golpe militar. A dirigente foi ainda condenada por violação da lei sobre segredos e por alegadamente ter recebido avultados subornos. A Prémio Nobel da Paz considerou as acusações absurdas, de acordo com fonte próxima do processo. O governo espanhol anunciou o estabelecimento de controlos nos aeroportos para os viajantes com origem na China para garantir que não são portadores do vírus que provoca a doença da Covid-19. Os viajantes da China terão assim de apresentar à entrada em Espanha um comprovativo de que estão negativos ou de que têm o esquema vacinal completo. A decisão surge na sequência do levantamento das restrições sanitárias por parte das autoridades chinesas. E aqui o ponto final deste bloco informativo.